Portanto, neste caso específico, o Futebol Clube do Porto está muito bem documentado. Mas conseguiram clarificar o que é que aconteceu? Não, muito bom, porque senão não Não, conseguiram mas conseguiram clarificar o que é que aconteceu, porque efetivamente houve pessoas a sentirem-se mal, portanto, o que é que terá acontecido? Sim, houve pessoas a sentirem-se mal, uma estava com distensões altas e a outra estava com a glicemia baixa. Portanto, este é o relatório médico que o Futebol Clube do Porto recebeu e que tem acesso como promotor ao jogador Cristiano Moga, foi dada copo de água com açúcar e teve alta no momento e ao treinador Ricardo Costa, que estava com as e teve alta no local. Portanto, vai decorrer sem quaisquer incidentes. Nem sequer houve hospitalização de nenhum membro do Sporting. E há vários membros do Sporting que entram e saem daquele balneário sem nenhum problema e há vários. Portanto, quando sei por parte do meu diretor de segurança, há vários jogadores do Sporting a gozarem com a situação. Portanto, isto é a raridade do caso que o Sporting tentou fazer no aproveitamento, tal como fez o aproveitamento das capas dos jornais, quando foi jogar ao Dragão. E é lamentável esta vitimização permanente do Sporting a obrigar a Ministra da Cultura, da Juventude e do Desporto para ter uma reunião sobre um caso como este. Relativamente, como aqui referiu, que isto é um caso empolado, há um motivo que é o jogo de handball e depois há outros casos que o Sporting veio falar. Certo. O que eu lhe pergunto é explicações para esses outros casos, porque o Presidente do Sporting também gostava de saber ver respondidas essas questões, a questão das toalhas, das bolas, do som dos adeptos, pelo menos faz essas acusações ao Futebol Clube do Porto. Sim, mas como é que o Presidente do Futebol Clube do Porto justifica isso? Certo, eu compreendo as frustrações do Presidente do Sporting, principalmente quando no seu próprio estádio há adeptos que lançam garrafas de vidro contra as cabeças dos árbitros. Há jogadores que assumem que um árbitro é ladrão. Portanto, eu compreendo as suas frustrações. Quando há quebra de códigos regulamentares dos regulamentos da Liga relativamente às competições para adiar um jogo de futebol, também eu compreendo todas as frustrações e as tentativas de mudar narrativas. Portanto, como houve um período de pausa dos jogos da seleção, evidentemente o Sporting quer desviar o caso do Sporting Tondela para um pouco mais tarde. Portanto, tenta impolar outros casos e vem aqui fazer as figurinhas que fez, que são lamentáveis em toda a linha. E obrigar a Ministra da Cultura e da Juventude e do Desporto a reunir com o Presidente de 2 clubes sobre um caso onde o Futebol Clube do Porto tem provas irrefutáveis. Portanto, e voltando a repetir-me, o Futebol Clube do Porto, e sendo arquivado por parte do Ministério Público a sua investigação, o Futebol Clube do Porto será implacável como o Sporting relativamente a ter posto o seu nome. Está a chamar porque este clima, para o bem do futebol português, também... Certo, olha, isso foi o ponto principal da reunião com a Ministra. Eu já fiz a minha parte nesse sentido. Portanto, eu tomei posse do Futebol Clube do Porto num sentido de promover o maior diálogo entre os 3 grandes. O único a tentar fui eu. Agora, eu não posso permitir que durante o decurso das épocas haja um presidente que é permanentemente incendiário relativamente a conselhos de arbitragem, relativamente às instituições, relativamente a clubes de futebol, relativamente às pessoas, portanto com ataques pessoais que foram claros e bárbaros relativamente à minha pessoa. Eu fui treinador de futebol, não tenho problemas nenhuns em viver com isso. Portanto, lidei sempre bem com isso, não tenho problemas nenhuns em lidar com isso. Agora, eu não posso permitir que se suje o nome do Futebol Clube do Porto à vontade. E é isso que faz o Presidente do Sporting. Se há capacidade de entendimento entre os 3 grandes, possivelmente, mas preciso haver que se baixasse o tom da comunicação, que se fosse mais consciente do que se está a dizer, que se tivesse plena consciência dos seus próprios atos e dos seus próprios erros, em vez de vir permanentemente acusar os outros. Portanto, tudo isto é possível, eu já fiz a minha parte. Provavelmente será em reuniões com esta, com a Ministra, ou com o Presidente da Federação, como esteve aqui o Presidente da Federação de Handball, que se poderá apaziguar os ânimos. Agora, isto tudo faz parte de rivalidades históricas, do Futebol Clube do Porto, do Sporting, do Benfica e dos outros clubes que compõem a Liga, e tudo isto, estamos em tudo isto no campo das emoções e no campo dos comportamentos viscerais, etc. Para nós, presidentes de clube, custa-nos muito quando extravasamos muito mais do que são as emoções e quando passamos a ultrapassar determinados campos, que não queremos fazer.
Agora, eu já comprei a minha parte. E o que é que precisa fazer o Presidente do Sporting? Diz que já cumpriu a sua parte. O que é que acha que deve ser feito do outro lado para que, de facto, a situação fique mais amenizada? Certo. Mas tem um Sporting tem que ter uma gostaria de ver qualquer coisa. Certo. O Presidente do Sporting tem que ter uma consciência do que diz. Você acha normal as reações e o estado alterado do Presidente do Sporting após o jogo Sporting Futebol Clube do Porto? Onde chamam o Presidente de uma instituição de cobarde e mentiroso. Isto passa na cabeça de alguém. A partir deste momento, quando não há... repara uma coisa, nós, numa das reuniões que tivemos na Federação Portuguesa de Futebol, portanto, pós-desentendimento entre os grandes, podemos chamar assim, o Presidente do Sporting veio-me pedir desculpa. Portanto, à frente da comunicação social não é capaz de o fazer, mas depois no frente a frente pede-me desculpa pelas suas declarações, que foram aceitas. Rapidamente volta a quebrar outra vez. Nesta última reunião, quando fomos reunir com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, relativamente às apostas desportivas, às receitas das apostas desportivas internacionais. O que é que Portanto, não se faz nada, pediu desculpa. E isso foi depois de ter chamado covarde? Não, isso foi antes. Fruto das suas constantes e inflamadas declarações à comunicação social, que vocês têm muitas e em arquivo. Portanto, esta foi a última vez que estivemos frente a frente e que falamos sobre um tema onde o futebol português necessita dessas receitas e tivemos essa reunião com o Presidente da Federação. Portanto, eu não posso fazer mais o meu papel. Como é que Vai receber o Presidente do Sporting no jogo da Taça? O Presidente, os adeptos e os jogadores? Claro, eu neste momento eu compreendo que haja uma necessidade de apaziguar os ânimos e a excitação de alguns. Agora, eu não posso viver permanentemente nas vitimizações do Sporting Clube de Portugal sobre determinados assuntos e sobre determinados desportos. Portanto, o Presidente do Sporting será encaminhado para outra zona, porque eu não tenho nenhum prazer em sentá-lo ao meu lado e nem ele tem nenhum prazer em sentar-se ao meu lado. Que todos temos que dar outra imagem, possivelmente. Portanto, que possa haver caminho para apaziguamento, talvez. Não há Agora, jogo de toalhas, bolas escondidas, maus cheiros? tu não podes fazer uma pergunta e depois mudar para outra quando uma não tem nada a ver com a outra, não é? Portanto, nós nesse caso, somos o promotor do evento, temos a nossa organização, cumprimos todos os perímetros de segurança. Agora, se o Sporting leva a mal capas dos jornais que estão instaladas no balneário do visitante há imenso tempo, se o Sporting leva a mal os produtos de limpeza que nós usamos para limpar os balneários, eu não posso fazer nada senão registar a vitimização permanente de um clube desportivo relativamente a uma série de episódios. Os usuários do Rui Silva não vão desaparecer, pode garantir isso? Repare, o nosso objetivo no próximo jogo para a Taça é construir um spa para bem receber o Sporting, portanto, com camas em condições, com a qualidade dos lençóis necessárias que eles acham que precisam, com umas toalhas de veludo para serem mais fofinhas. Repara uma coisa, deixa só terminar. Históricas do futebol português. Então, o futebol português vive. Claro, há limites, mas os limites não são roubar toalhas, pelo amor de Deus. Okay? Se o Presidente do Sporting está preocupado em roubar toalhas, o que eu digo ao Presidente do Sporting é: tenha cuidado com as garrafas de vidro que voam no seu estádio e atingem as cabeças dos árbitros, tenha cuidado com os seus jogadores de futebol que dizem que os árbitros são ladrões, e tenha cuidado com as suas próprias declarações, quando diz que há 40 anos os presidentes das federações estavam a mando dos presidentes dos clubes. Portanto, isto não é tudo muito mais grave do que cones e bolas e toalhas e reuniões com a Ministra. Portanto, estas são as considerações que o Presidente do Sporting tem que cair na real, acalmar-se um pouco e ambos reconhecermos que é necessário apaziguar o ambiente do futebol português, sendo que há rivalidades históricas que vivem nestes campos que são emocionais. Quem é que vai receber o tal prémio Calimero do ano? Falou nisso? Quem é que, tem que ser o Correio da Manhã a atribuí-lo. Mas o Presidente da Liga disse ao início desta semana que acerca do adiamento do jogo entre o Sporting e o Tondela, que os regulamentos tinham sido cumpridos. Isto, as declarações da Associação de Treinadores da Albufeira. O Foco do Porto diz que os regulamentos não foram cumpridos. A minha pergunta é quem está a mentir. Sim, não é quem está a mentir. Há uma regra que é incumprida para cumprir uma lei que não é obrigatória a cumprir, que é a lei das 72 horas. Portanto, e vocês, se quiserem, fazem um estudo
aprofundado de quantos jogos já foram disputados sem ter 72 horas de intervalo, e você não pode incumprir noutra regra que é regulamentar do quadro de competições. Portanto, é isso que é grave. Ou seja, o Presidente da Liga não está a dizer a verdade. O Presidente da Liga tem uma interpretação dos regulamentos que nós não temos. Portanto, por isso é que há divergências e nós pedimos clarificações à Liga, que nos está a passar essas clarificações. Portanto, a partir daqui temos uma disputa. E na interpretação desses regulamentos vamos ter uma disputa, porque para nós há quebra de regulamentos e para a Liga, obviamente não, porque tem que fazer a sua própria defesa. Não acresce a isso tudo que o Sporting não está a jogar na primeira data disponível, que é precisamente 1 de Abril. Portanto, em condições normais, o Sporting hoje deveria estar a jogar com o Tondela. Para o Porto Penal, é importante percebermos se acha que esta situação, nomeadamente o jogo de handball, que surge numa altura decisiva da época para todas as modalidades, em especial para o Futebol do Porto está em primeiro na luta pelo título, é uma forma de tentar destabilizar a equipa de Farioli, ou não vê tanto assim? Não, porque a equipa está protegida de todo este ruído. Portanto, isto é um caso específico relativamente ao jogo de handball, que, como lhe disse, o Futebol do Porto está muito bem documentado. Não lhe posso negar que tínhamos medo de uma sabotagem externa neste caso, portanto, também não me parece o caso pelo que me transmite o diretor de segurança, portanto, o próprio Sporting também não tem nada a ver com isto. Nós estávamos com problemas também que pudesse ser uma sabotagem interna, também está totalmente posto de parte. A mesma empresa que sempre limpou os balneários do Dragão passou-nos as declarações de conformidade relativamente a produtos de limpeza e relativamente à limpeza. Aquele balneário, depois de ter sido limpo no dia anterior, não voltou a ser tocado. Portanto, também se sente mal, como é que justifica isso? Sim, mas a delegada tem um histórico de tensões altas. Foram-lhe medidas as tensões e teve... Sim. Portanto, isso está no relatório da FIA, está lá à nossa disposição, porque nós somos o promotor. Portanto, a partir desse momento eu não posso controlar as emoções das pessoas relativamente a este caso. A tensão vai manter-se até quando? Eu acho que entramos todos numa fase, agora voltando ao futebol, entramos todos numa fase decisiva do campeonato, onde qualquer uma das equipas tem aspirações para o título, seja o Futebol Clube do Porto, o Sporting e o Benfica. Portanto, são momentos decisivos para qualquer um dos clubes. Portanto, ainda há muito... O sucesso do Porto está a incomodar muita gente, André Vilas Boas. Ora, ainda há muito campeonato a jogar. Portanto, o Futebol Clube do Porto quer se manter focado, tem um jogo muito difícil com o Famalicão, que é quarto classificado, que quer manter-se nessa posição e vai ser um jogo bastante complicado, com uma equipa que está em crescendo, que joga bom futebol, é bem treinada e tem bons jogadores. A partir daí nós vemos cada desafio passo a passo e temos ainda as nossas ambições próprias na Liga Europa e na Taça de Portugal. André Vilas Boas, ainda sobre esta reunião que houve aqui, só para perceber um pouco mais, foi dado algum tipo de garantias para haver a tal apaziguação que fala? O que é que, no fundo, a Ministra lhe transmitiu a si e nas questões que certamente também terá... Não, repara, a Ministra transmite as suas preocupações, não pode controlar o que é que são as retóricas comunicacionais dos clubes, dos seus presidentes e o que é que nós andamos a fazer. Portanto, há uma... Se aplicar castigos e multas pesadas ajudaria a mudar algo? Isso cabe às federações decidir se esse é o caminho a seguir. Eu acho que, sobretudo, nós temos a capacidade de reconhecer que temos um papel maior na sociedade e no campo do desporto com os nossos posicionamentos comunicacionais. Agora, repare, eu sou Presidente do Futebol Clube do Porto, o seu canal em específico não deixa de insultar permanentemente com diferentes jornalistas o Presidente do Futebol Clube do Porto. Jornalistas que insultam. Pronto, mas sabe onde é que eu quero chegar? Portanto, eu também tive a oportunidade hoje de falar com o Mário Ferreira relativamente a este caso. O Futebol Clube do Porto não pode ser a chacota e o saco de boxe de todos os canais e meios de comunicação social. Portanto, nós, a partir do momento onde se fechar este episódio e for arquivado, como irá ser, nós iremos ser implacáveis com todas as pessoas que prevaricaram com o nome do Futebol Clube do Porto. Portanto, nós não podemos estar constantemente a ser o saco de pancada dos meios de comunicação social a reboque de falsas narrativas do Sporting e do seu Presidente, porque imediatamente, que é outra das coisas que o Diretor de Segurança me chama a atenção relativamente às imagens. Nós temos o Diretor das Modalidades do Sporting a tirar fotografias a pessoas prostradas no chão. Uma pessoa prostrada no chão é para ajudar de forma imediatamente. Não é para andar a passar por determinados meios de comunicação social, dos quais todos dentro do mesmo grupo, a fazerem carnaval acerca deste assunto. Portanto, é um assunto grave, que foi tratado na hora, onde as duas pessoas tiveram alta
na hora, e onde o diretor das modalidades do Sporting andava entretido a fazer filmes e a mandar fotografias para determinados órgãos de comunicação social. Vocês acham isto comportamento normal? E depois, no prosseguimento disso, toda a parafernália de comentários inaceitáveis para com o Futebol Clube do Porto, inaceitáveis para comigo, com os quais eu durmo muito bem, relativamente a incidentes que as pessoas não fazem a mínima ideia do que é que se passou, nem estão documentadas para tal. Portanto, para nós é um orgulho enorme que o Ministério Público siga o seu inquérito. O Futebol Clube do Porto está muito bem documentado, com documentos e imagens relativamente a este caso, e depois seremos implacáveis com o Sporting e implacáveis com outras pessoas. Obrigado.